Bom dia, Deus. Estamos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença. Obrigado pelo teu exército de anjos estar nos protegendo a todo segundo, Pai. Muitos trocaram o Senhor por homens, pela mentira, pela injustiça, pelo ódio. Mas nós confiamos em Ti até o dia de irmos ao paraíso. Obrigado, Senhor. Fecha teus olhos e vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida, Pai, de cada um que está se alimentando com a Tua palavra. Cura-os, liberta-os, alimenta-os, protege-os e dá um pouco para se alegrar com o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Vamos continuar. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Veja que Deus fala com ele e ele atende. Existe uma lei, existe um limite, ou seja, ordem. E muitos hoje em 2026 não querem seguir leis, não querem seguir ordens, não querem seguir os mandamentos e estatutos de Deus. Trocaram verdade pela mentira, justiça pela injustiça, o bem pelo mal, e tendem a fazer o ódio em lugar de fazer o bem. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto, que te ordenei que o escondesses lá. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Isso aqui é para cada um de nós que abandona Jesus, que troca Deus por homens, por poder e por dinheiro, que troca a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, o bem pelo ódio. É isso que Deus vai fazer por cada um que fizer isso. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras e caminha segundo a dureza do seu coração, e ainda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pregado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes estas palavras: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E falo-ei em pedaços,
atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés, montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória. Se dirás, quando ele te castigar, porque os ensinastes a serem capitães e chefe sobre ti, porventura não te tomarão as dores, como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? É para hoje, 2026, viu? Olha o que estão fazendo. Trocar o bem pelo mal. Assim os espalharei como o restolho que passa com o vento no deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esquecestes de mim e confiastes em mentiras. Para todos os que estão apegados com mentirosos, com poderosos, com gente de dinheiro, com bens, aqui Deus vai fazer o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição. Sobre os adulteiros no campo, ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Isso é para hoje, em 2026. Deus está dizendo, voltem para mim. Sigam os meus estatutos e mandamentos. Abandonem os mentirosos. Faça o bem, mesmo a quem te faz o mal. Só assim, Deus nos dará a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Abandonem os mentirosos. Voltem para a verdade. Não troquem Deus por nada. Tenha um excelente dia.